Família Bolsonaro, Wassef, Queiroz, escritório do crime e morte de Marielle. Quais são as ligações? Vamos ligar os pontos. Mas antes, se você quer ajudar na oposição ao Bolsonaro, um segundo, se inscreve no canal e também curte o vídeo. Quando você se inscreve no canal, você está ajudando na oposição. Aqui a gente faz oposição todos os dias e quando um vídeo tem muita inscrição a partir de um vídeo, eu estou pedindo nesse vídeo aqui, o YouTube mostra esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente entra, mais gente se inscreve, vira uma bola de neve e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque o Bolsonaro, ele leva mentiras e fake news, então a gente quebra no meio. Um segundinho, só clica em se inscrever. Agora vamos ao assunto, vamos falar sobre essas ligações todas. Hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra a milícia Escritório do Crime, que é a milícia de Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto no começo do ano e que tem muitas ligações com Flávio Bolsonaro. Eu já falo sobre isso. Essa operação, ela teve vários mandados de prisão e 2 deles foram contra os 2 líderes da milícia, entre eles um que se chama Madi. Esse Mádio, ele é amigo de infância do Adriano da Nóbrega e ele herdou a milícia do Adriano da Nóbrega. Antes do Adriano morrer, ele resolveu se dedicar a outra milícia, que é a milícia de Rio das Pedras. Quem diz isso não sou eu, são as investigações. E aí ele deixou a milícia com um amigo de infância dele, o melhor amigo, que era o Mádio. Mas ele ainda tomava decisões, ele ainda era colaborador da milícia, consultor, e sempre a decisão final era do Adriano da Nóbrega. A milícia de Rio das Pedras é a milícia que, segundo o Ministério Público, não sou eu, Thiago, falando, é o Ministério Público, essa milícia tem ligações com o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Eu também já vou falar mais à frente quais são as ligações. Ok, houve essa operação da polícia hoje, o Madi foi preso e, logo após a operação, 2 delegados deram entrevista. E aí, a coisa ficou curiosa. Um delegado que deu entrevista foi o delegado do caso Marielle Franco. E esse delegado, ele falou que não tem como o escritório do crime ter feito a morte da Marielle. Palavras dele, do delegado, não tem como. São inocentes da morte da Marielle, porque no mesmo dia e quase no mesmo horário da morte da Marielle, a milícia escritório do crime, 2 membros da milícia, eles estavam matando outra pessoa, um empresário, na Barra da Tijuca, justo o bairro onde mora o Bolsonaro. Eles mataram alguém ali, no mesmo dia, quase no mesmo horário em que morreu a Marielle Franco. A milícia tem mais de 30 integrantes, mas a milícia não pode ser culpada pela morte da Marielle, porque 2 desses integrantes estavam matando alguém no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. Ok, quem falou isso foi o delegado do caso Marielle, que está há mais de 850 dias sem solução. É a pergunta, quem mandou matar a Marielle? Comenta aí, deixa nos comentários quem você acha que foi. Ok, outro delegado que deu entrevista foi o chefe do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olha só o que ele disse, aí, palavras do delegado, chefe do DHPP. Ele falou: nós temos uma linha de raciocínio que esse crime, morte do Marcelo, um empresário que morreu no mesmo dia e horário da Marielle, pode ter sido cometido para desvirtuar as ações da Delegacia de Homicídios, já que foram crimes próximos, com horários próximos. De alguma maneira, esses mercenários, esses matadores de aluguel, podem ter planejado os crimes de forma paralela para desvirtuar as operações. Quem fala isso é o chefe do DHPP. Então você vê que um delegado fala uma coisa e outro delegado fala exatamente o oposto. Enquanto o delegado do caso da morte da Marielle diz que não, o escritório do crime não pode ter matado 2 pessoas ao mesmo tempo, então tira o escritório do crime do caso Marielle. O delegado, chefe do DHPP, da Delegacia de Homicídios, diz que não, o escritório do crime pode ter cometido 2 crimes ao mesmo tempo de propósito, que é exatamente para a investigação pensar o que pensou o delegado. E olha só, se fizeram isso realmente, parabéns, deu certo, viu? Deu certo, que o delegado ali, ou ele não vê, ou ele, não sei, por algum motivo ele acreditou na versão de que não dá para uma milícia com mais de 30 pessoas ter cometido 2 crimes ao mesmo tempo. Outra coisa que acontece, essa milícia, o escritório do crime, o Mádio, que era o atual chefe, ele tinha como responsabilidade, ele falava com bicheiros, com empresários, com gente que ele sabia que queria matar outra pessoa, que tinha inimigos de crime, e ele fazia as negociações para quem vamos matar, por quanto, vamos negociar tudo. E ele também tinha a incumbência, a tarefa de, na polícia, achar gente, achar criminosos para recrutar para a milícia escritório do crime. E aí ele fazia o escritório do crime crescer. Tá. Enquanto isso, o Adriano da Nóbrega, que foi quem recrutou o Mádio, que é amigo de infância do Mádio, que também é amigo de Queiroz,
Fabrício Queiroz, que está preso, amigo de Queiroz há mais de 20 anos. Não era, o Adriano da Nóbrega morreu. O Adriano da Nóbrega, ele se dedicou à milícia de Rio das Pedras. Agora vamos falar da milícia de Rio das Pedras. O Ministério Público do Rio de Janeiro, aí não sou eu, Thiago, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está investigando o caso das rachadinhas, diz que o dinheiro das rachadinhas, que é dinheiro roubado pelo Flávio Bolsonaro, no gabinete do Flávio, esse dinheiro abastecia a milícia de Rio das Pedras. Essa milícia, entre outras coisas, eles extorquem empresários, quer dizer, alguém tem um negócio ali, tem que pagar mensalidade para a milícia, senão o cara some, apanha, acontece alguma coisa com ele. Eles vendem gatunete, eles vendem gás, eles vendem um monte de coisa e eles também invadem terras e construíram edifícios. Inclusive um edifício em Moema, que também foi construído por milícia, desabou no ano passado e morreu um monte de gente. Tá, eles constroem edifícios e o Ministério Público inclusive conseguiu, e aí quem diz não sou eu, o Ministério Público, conseguiu ver que o dinheiro da rachadinha era usado na construção de edifícios. Então imagina, você quer construir um prédio para vender apartamentos, eles vendiam apartamentos, construir e vendiam os apartamentos. Mas imagina que você não precisa investir um centavo sequer, porque todo o dinheiro para construir os prédios foi dinheiro roubado, dinheiro público, dinheiro do gabinete de Flávio Bolsonaro, que foi para o Queiroz, que ia para as milícias, e eles construíam esses prédios e vendiam os apartamentos, até o valor dos apartamentos. Tinha apartamento que custava 40 mil reais, alguns mais caros, outros, mas o preço mínimo era 40 mil reais. O que acontece? A milícia tinha esses negócios e quem ajudava a cuidar disso era Queiroz e Adriano da Nóbrega. Ok? O Adriano da Nóbrega, além de a mulher e a esposa e a mãe dele serem funcionárias fantasmas do Flávio Bolsonaro, o Adriano da Nóbrega, ele ajudava a administrar o escritório do crime, que é a milícia, que desde o ano passado se diz que matou Marielle. O Rony Lessa, que é um dos assassinos da Marielle, é quem a polícia diz que disparou os tiros que mataram a Marielle, ele era membro do escritório do crime. O Rony Lessa, o assassino da Marielle, era membro do escritório do crime. O outro miliciano, que também tem o sobrenome Queiroz, Elcio Queiroz, se eu não me engano, também era membro do escritório do crime. Então, no carro tinha 3 pessoas, ninguém sabe quem é o terceiro ocupante, mas 2 pessoas eram membros do escritório do crime, ou seja, subordinados ao Adriano da Nóbrega, que é amigo do Queiroz. Há muitos anos, o Adriano da Nóbrega e o Queiroz responderam por um assassinato em 2003. Eles não foram condenados, a investigação dura 17 anos porque as provas sumiram, As provas sumiram. E o Adriano da Nóbrega e o Queiroz são os acusados de um assassinato em 2003, juntos. Eram policiais, estavam juntos todos os dias. Ok. Aí o Queiroz, que era o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro e quem operava todo o dinheiro da família Bolsonaro. Por que da família? Porque as filhas do Queiroz, Natália e Evelyn, trabalharam no gabinete de Jair Bolsonaro. Trabalharam no gabinete do Jair Bolsonaro. Aí você está falando, pô, Thiago, 8 minutos para citar o Jair? Calma. Jair Bolsonaro tem um amigo há mais de 20 anos chamado Frederic Wassef. Ok, Frederic Wassef. O Frederic Wassef é amigo do Jair Bolsonaro e lá nos anos 90 ele teve um caso de uma morte de crianças numa seita e ele estava envolvido de alguma forma, foi citado e tudo mais. Quem quiser dá um Google e procura aquele caso, que só aquilo daria um vídeo de meia hora. Pois bem, então ele não é uma pessoa que, assim, nunca foi envolvido com nada. Já tinha alguma coisa dele lá nos anos 90, coisa horrível, assassinatos e tal. Tá, o Wassef, amigo de Bolsonaro, ele tinha uma casa no Guarujá, tem um apartamento no Guarujá, de frente para o mar, 200 metros quadrados, custa milhões aquele apartamento, e o Queiroz ficou lá um tempo. Ele abrigou o Queiroz porque ele decidiu, ele sendo advogado de Flávio Bolsonaro e também depois de Jair Bolsonaro, ele decidiu que a estratégia, quando eclodiu o caso Queiroz, explodiu para todo mundo ver, era: vamos esconder o Queiroz. Queiroz não fala, Queiroz some, vamos esconder o Queiroz. Essa foi a estratégia dele. Tá bom. Ele resolveu esconder o Queiroz no Guarujá, depois na casa dele em Atibaia, onde o Queiroz ficou mais de um ano. Enquanto o Queiroz estava em Atibaia, o Queiroz recebia visitas do Wassef e também de Gustavo Boto, que é advogado de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro tinha um advogado que era o Wassef e outro que era o Gustavo Boto. O Queiroz estava na casa de um deles e o outro ia visitar. Tá? Enquanto isso, as investigações, e tudo isso quem diz não sou eu, tudo isso é o Ministério Público que diz, eu só estou ligando uma investigação com a outra. O Ministério Público diz que o Queiroz se comunicava com a esposa dele, que está foragida, ela vinha visitar às vezes, mas eles se comunicavam, muitas vezes ela não estava lá,
e se comunicavam com a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, que estava foragido. Adriano da Nóbrega ficou foragido 1 ano antes de ser morto. Tá. O Adriano da Nóbrega estava foragido, o Queiroz se comunicou e foi encontrar a esposa do Queiroz e o advogado Gustavo Boto do Flávio Bolsonaro. Eles foram se encontrar com a mãe e com a esposa do Queiroz. E aí o que acontece é o seguinte, com a mãe e com a esposa do Adriano da Nóbrega, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público disse que o Adriano da Nóbrega ia fazer um plano de fuga para o Queiroz e para a família deles, para eles fugirem. Por quê? Quem quer fugir é quem sabe que está errado. Se o Queiroz fosse inocente, a gente sabe, você fugiria sendo inocente? De jeito nenhum. Você sabe que vai ser inocentado no fim. Para o Queiroz pensar, vou fugir antes de ser preso, porque ele sabia que em algum momento ele seria preso, por isso que ele queria fugir com a família. Tá. O que acontece é o seguinte, o Ministério Público também disse que o Wassef, amigo de Bolsonaro há mais de 20 anos, o Wassef, e que, segundo ele, foi ele quem convenceu o Bolsonaro a ser presidente, advogado do Bolsonaro, tem vários vídeos do Bolsonaro falando que o Wassef é advogado dele. O Wassef, ele também faria um plano de fuga para o Adriano da Nóbrega, que estava na Bahia, foi morto na Bahia. Então aí, dá para fechar o caso, Adriano da Nóbrega, escritório do crime, morte de Marielle, vários indícios, os assassinos da Marielle estão no escritório do crime, aí volta Adriano da Nóbrega, Queiroz, advogados de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Tá tudo interligado. Agora, o que acontece é o seguinte, eu não posso falar, Bolsonaro tem a ver com a morte da Marielle, porque eu só estou ligando os pontos. Comenta, qual é a sua opinião? Porque pode estar ligado, pode não ter nada a ver. Você acha que não tem nada a ver ou você acha que tem alguma coisa a ver? Se eu falar a minha opinião, eles me processam. Você deve imaginar qual é a minha opinião. Eu acho, Thiago, que se tem fumaça em algum lugar, tem fogo. Isso não quer dizer que eu acho que foi o Bolsonaro, que ele tem alguma coisa a ver com a morte da Marielle. Mas tem uma outra ligação. Um dos assassinos da Marielle morava na mesma casa, na mesma rua de Jair e Carlos Bolsonaro. 3 semanas antes da morte de Marielle, Carlos Bolsonaro teve uma discussão com a vereadora, ele é vereador, o Carlos, apesar de ninguém nem saber disso, ele é vereador, e ele teve uma discussão muito acalorada com a Marielle, tanto que, depois disso, ele não usava mais elevador se ela estivesse no elevador. Ele ia 9 andares de escada a pé, mas ele não entrava no elevador com ela. Olha, esse é o tamanho do ranço que ele pegou dela, do ódio que ele pegou dela. Olha só. Aí, o vizinho dele, que pertence à milícia, escritório do crime, que é de Adriano da Nóbrega, que tem ligação com Queiroz, cuja mãe e irmã, a mãe e esposa de Adriano da Nóbrega, trabalhavam para o Flávio, ele vai lá e mata a vereadora. Aí eu falo, pô, tem fumaça, viu? Tem muita fumaça. Comenta aí, há fogo ou não há? E se gostou do vídeo, compartilha e, 13 minutos, se inscreve no canal e ajuda na oposição ao desgoverno. Falou!